Olá, meus caros e minhas caras. Sejam bem-vindos a mais um podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano, que trata a respeito de empreendedorismo, fala sobre educação e também sobre assuntos que normalmente não se fala na faculdade. Hoje, nós vamos tratar sobre um tema extremamente importante, está aliado à nossa missão, que é a missão de educar. E hoje nós também temos uma convidada especial para tratar sobre o tema como educar os nossos filhos. Meu nome é Daniel Barili da Silveira, eu vou acompanhar esse podcast e receber com muita honra aqui a dona Lúcia Risson Barbieri. Ela é empresária, é casada, é mãe de 3 filhos e com seu marido José Luiz Barbieri, que também está aqui conosco, visitando os nossos estúdios. Ela é formada pela primeira turma da FATEB, que é a Faculdade de Tecnologia de Birigui, em processamento de dados. Trabalhou por vários anos como autônoma, foi programadora de computador, COBOL, linguagem, que é uma linguagem de programação, e hoje ela é presidente do conselho da NetBio Educacional, uma empresa no ramo de educação e que desenvolve não só softwares, mas também soluções educacionais. Obrigado por estar aqui conosco nesse podcast, poder não só conhecê-la, também conhecer a NetBio, a história da NetBio. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito inspirador hoje. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar aqui para poder falar desse legado NetBio, né? É uma história incrível, né? A gente começou numa cidade muito pequena e hoje ela é uma referência em educação no país. Então vamos começar o nosso bate-papo por aqui, né? Vamos falar para a turma que está nos assistindo o que é a NetBio e como ela nasceu. Vamos conhecer um pouco mais dessa joia, né? Na verdade, a NetBio ela começou como uma empresa de venda de equipamentos, né? Naquela época, logo no lançamento, quando começou os computadores, e a prefeitura de Bilac adquiriu computadores para a escola. Então, dentro da aquisição de computador, mas o que ela ia fazer na escola com aqueles computadores? Então, como eu havia vendido, tinha montado essa loja em Bilac, eu pensei, o que nós vamos oferecer a esses alunos, né? E a diretora era muito firme. Ela falou, eu não quero ninguém aqui, né, indo para esse lugar e não tendo aprendizado. O que eu fiz? Eu fui buscar software no Brasil todo. Aí, na época, era Coelho Sabido, enciclopédia, aquelas coisas que existiam. Uhum. E eu não contente com aquilo, né? Você sabe, onde tem problema, tem negócio, né? A solução está no problema. Aí eu fui para feiras e eu arrumei uma ferramenta de desenvolvimento. Aí eu comecei a desenvolver conteúdo pedagógico para os computadores. Então, a gamificação que é pedida hoje. Então, eu faço há 25 anos. Então, eu sou pioneira no Brasil em gamificação. Olha só. Interessante, né? Demais, né? Porque hoje em dia é o tema do momento, né? E há 25 anos a senhora já foi visionária em querer desenvolver soluções nesse sentido. Eu era programadora de computador, né? Minha trajetória era essa. Eu fazia programa para as empresas em COBOL, uma linguagem, né? Então, a tecnologia, né? Essa parte sempre me aguçou muito, né? Então, era muito interessante para mim. A linha de programação, eu ficava num quartinho programando e 1000 linhas, escrita unha. Então, comecei a fazer tudo para a educação na parte tecnológica. Então, depois do software, mas como o Brasil pedia papel, aí eu fui fazendo a estruturação da educação, né? Com as apostilas. Aí eu comecei a ter apostilas com o software linkada. Hoje a NetBio é muito rica em conteúdo pedagógico, né? Para a parte tecnológica. Mas nessa época não existia NetBio ainda, era um projeto. Era um projeto. E aí como é que na foi verdade, que ela a gente chamava-se chegou? Tecnosoft, né? Vendeu os computadores. Aí, 1 ano após a abertura da Tecnosoft, que foi feito para a NetBio. A sugestão do nome é do meu marido, tá? Net é rede de contato. Bill, ele colocou o Bill, na verdade, de Bilac, e o meu Bill de Bill Gates. Então, aí já deu certa parceria aí pra gente. Que maravilha. Pode ser de Billions, né? Que esse é o próximo objetivo. Essa é a ideia nossa. Eu falo assim que a gente quer ser a maior empresa de educação do país. Ah, mas em tamanho, Lúcia? Não.
em poder de transformar pessoas, né? A riqueza de conteúdo tecnológico da NetBill e como ela faz o negócio dela, ela é única. Porque quando você pega os outros players, ele não tem o que a NetBill tem. Ela faz tudo. Ela tem a equipe dela que constrói. Então, nosso portal é o mais ágil. E as nossas atividades, a partir do momento que a gente hoje, a NetBill conta com mais de 80 municípios, mais de 500 escolas, né? 500 escolas 500 entre escolas. públicas e particulares. Então, a gente foi buscando experiência. Você tem que ter muito ouvido. Você tem que ver a experiência do usuário. E a NetBill sempre teve esse ouvido. O que se fala hoje, nós vamos ver a vivência, a experiência do usuário. Isso a gente faz há 25 anos. Então, você tem que ter muito respeito pelo cliente na ponta. E a NetBill, ela é transformada, hoje eu falo que tem propósito e missão. Por isso que ela vai ser a maior em transformação de vida, né? Criar um sujeito crítico, consciente, né? Porque é isso que vai fazer a mudança de um país. A educação transforma. Então, esse é o legado que a NetBill quer deixar. Maravilha, né? E a NetBill está intimamente ligada a esse novo modelo de educação, que é um modelo de educação digital, né? Talvez a senhora, então, foi uma das pioneiras em trazer esse modelo para o nosso país e desenvolver, né? Como é que a senhora enxerga essa transformação desse modelo tradicional, que sempre vai existir, obviamente, mas para uma educação mais digital? Qual que é a sua visão sobre esse modelo de transformação? Eu posso falar assim com a maior tranquilidade do mundo. Quando você lê alguns livros, né, tipo Geração 3.0, Geração 4.0, o que significa isso? Eu vou te fazer uma pergunta, né, para a pessoa analisar. No seu trabalho você tem computador? Sim, vários. Tem celular? Sim, claro. Como é que você pode, na escola, não trabalhar com isso? Entendeu? Então, as ferramentas hoje que tem, elas são incríveis para que há o crescimento profissional, o crescimento como vida. Então, você não pode falar que a escola não é para ter uma parte tecnológica. Gente, você tem opções de escolhas gigantescas. Vamos falar de uma internet. Eu tenho um conceito de internet, né, que o nego pode até me questionar, mas eu falo assim, 99% da internet é porcaria, mas o 1% é infinito. Então, gente, nós temos que... O que a NetBill fez de diferente? Nós utilizamos, quando você pega e direciona para conteúdo pedagógico, para aprendizado, a gamificação nada câmera, mas o jogo com a finalidade e a intencionalidade pedagógica, há um aprendizado gigante. Então, você não pode desperdiçar uma música, você não pode... Porque também você tem o aluno visual, você tem o aluno auditivo, então você tem N formatos. E que a tecnologia não tem como, né? Fica muito melhor, muito mais fácil. Pois bem. Vamos só trazer aqui para o nosso público, né, que está assistindo e que está ouvindo também, a NetBill, assim, para ele tentar entender, né? Então, ele vai para um portal, e nesse portal ele vai ter acesso a conteúdos, tanto para o aluno quanto para o professor. Se a senhora pudesse dar assim, uma apresentação de como que é o produto NetBill, né? Para que a gente pudesse conhecer um pouco mais e entender do que nós estamos falando. Né? Eu queria só voltar um pouquinho do que você falou antes. Sim. O que houve, o que eu falo que foi um grande passo. A gente aprendeu na dor. Lembra da pandemia? Que criou-se uma loucura. Como você poderia ficar sem aula? E eu posso te garantir, a única empresa preparada para dar uma aula online, professor, aluno interagindo, era a NetBill. Foi um negócio assim, o que não tinha era a preparação desse pessoal que nós fizemos. Então, o quão é importante a tecnologia na educação. Mas vou falar de NetBill. Eu comecei pelo software pedagógico. Aí, depois, nós fizemos a parte impressa. Hoje, a NetBill ela tem um conjunto de apostilas, lógico,
do material didático, que a gente chama, né? Dentro desse material didático também tem vida, porque dentro dele ele vem toda uma instrução. Por exemplo, tem um tipo de conteúdo. Nesse conteúdo tem um QR Code, ele vai para uma música, ele vai para um professor falando sobre aquele conteúdo de outro formato, ele vai para o museu, ele vai, entendeu? Você dá interatividade. Infinitas possibilidades. Você dá vida para o papel. É aquilo que eu te falei. Existem vários tipos de criança. Então, aquele modelo, formato de lousa e giz, não existe. Ele não tem o resultado esperado quando você utiliza. Eu tenho software que você pega... Vamos dar um exemplo. Vamos fazer um exercício de balança. Como você dá uma balança para cada criança na sala de aula? Digitalmente. Então, você dá vida para a aula. Corpo humano, né? Vamos ver o corpo humano. Tudo, corpo humano. Você vira, você ponta a cabeça, você parte... Os biomas, né? A Amazônia. Você partilha o coração em quantas vezes. Então, assim, é muito rico. E a NetBio, ela tem tudo. Ela tem portal para conteúdo extra sala de aula, ela tem avaliação diagnóstica, o professor pode montar o conteúdo dele, ele tem um diário de classe, ele comunica com o pai se a criança, como que ela desenvolveu, se ela está com alguma dificuldade, se ela aprendeu, se ela teve algum problema de saúde. Então, assim, eu gosto também de contar uns exemplos de lá atrás, para você ver como que era interessante. Quando a NetBio começou, ela começou a implantação de computadores nos laboratórios das escolas. E aí, como que era feito? Era um horário assim, de tipo de segunda e terça, você vai para lá no laboratório fazer tipo aula de língua portuguesa, matemática, todas as disciplinas. E o aluno, quando ele estava doente, era o dia da aula de informática, pai, eu não posso faltar, pai, hoje eu tenho aula de informática, para entender o significado do que é o impacto da tecnologia na educação. Outros exemplos também que você pega, um aluno com dificuldade, quantos que na sala de aula não tinha progresso, você punha nas atividades elaboradas pelo computador, no formato, o resultado é outro. Então, assim, a NetBio ela é completa em todos esses sentidos. Então, nós temos conteúdo digitais feito por professores e youtubers, falando de uma linguagem mais moderna. Sim. Nós temos experiências. Então, assim, vários tipos de recurso, né, impresso e digital para esse aprendizado, para essa consciência aí na educação. Pois bem. E hoje a gente sabe que o mercado, né? O mercado ele especialmente depois da pandemia, ele se direcionou para o mercado digital, né? Então, e a educação não foi diferente. Hoje nós conseguimos fazer aula de inglês com professores de outras localidades, de outros países. E esse pioneirismo, né, que a senhora trouxe, hoje está se demonstrando que é a regra de mercado, né? Quais são os desafios hoje para a NetBio de poder avançar e de continuar inovando como sempre inovou, né? Como que a senhora vê esse avanço aí, esse avanço? O que a gente tem de propósito na empresa? Hoje eu tenho uma equipe de engenheiros que desenvolve, a gente chama de multiverso e metaverso. A NetBio criou... Também estão nessa onda, né? Esse pessoal já está com nós há 3 anos e a gente nem colocou nada no mercado. Para você ter ideia como o estudo e essa parte não é simples, uma programação simples, né? Você interligar tudo isso, né? E esse laboratório NetBio, esse centro NetBio tecnológico NetBio, a gente idealizou dentro da Amazônia. Então, assim, a gente quer a interação de todos os alunos, já com respeito e obedecendo ao ESG. Né, que o ambiente do metaverso na Amazônia. É na Amazônia. Então, Olha a gente só. já, para ver toda essa questão de sustentabilidade, o aluno, e um direcionamento. Por exemplo, eu sempre falo assim, né, das múltiplas inteligências. Cara, se é bom na matemática, você vai potencializar ele em língua portuguesa. A gente tem que pensar. Então, assim, e o que eu vou pôr no... Então, assim, a gente... com a questão digital, você tem essa liberdade de ir naquele conteúdo que você deseja. E esses laboratórios NetBio, eles vão ter centro de
língua portuguesa, centros, né, de matemática e demais assuntos que forem inerentes ao aprendizado, à educação e troca de informação entre alunos. Então, esse contato entre um e o outro, estimular os desafios, né? A gente vai falar, vamos falar não é concorrer com o outro, mas é um desafio, porque isso estimula muito o aluno. De inovar, né? Isso, de apresentar algo diferente. Algo diferente, Então, esse é o ponto. E também eu estou criando, chama-se Magic Aulas, dá toda uma autonomia. Magic Aulas. Chama-se Magic Aulas. É um portal também, que é um avanço do Aulas Interativa, que é onde eu sou pioneira, mas ele muito mais forte com inteligência artificial. Então, a gente já tem uma inteligência artificial na NetBio, que vai ser lançada agora no dia 21, quando a empresa faz 25 anos, né, que vem para a nova sede. A gente já vai nomear, já tem nome essa inteligência artificial, e ela vem contribuir muito, né, tanto, porque eu falo que as coisas têm que ser boas para todo mundo. Tem que ser boa para o professor, para o aluno, para o pai do aluno, né? Então, a gente faz esse investimento nessas novas tecnologias, que vêm auxiliar demais a busca por informação e conteúdo educativo. Uma questão que os Estados Unidos avançaram bastante, né, na questão do homeschooling, né, que é o ensino na casa da pessoa. No Brasil, a gente tem algumas dificuldades, até por força da legislação, né? Mas eu acredito que o modelo do futuro, a NetBio estará plenamente preparada para poder dar um ensino integral para esse aluno. Né? A gente tem esse pensamento, né? Lá atrás, inclusive, eu fiz outra reportagem já há alguns anos falando disso. Não é tão simples, né? Você fazer e você o que a NetBio tem o cuidado é para entender a particularidade de cada cliente, entendeu? Quando você faz o negócio para massa, para ajudar a escola a atingir aqueles objetivos, ou quando você direciona ao CNPJ, né, a pessoa direta, o pai que tem interesse em transformar, então existe bastante coisa para a gente fazer. Literalmente, certificar um aluno para que ele faça toda a sua educação dentro de casa, que aí a gente dá esse nome de homeschooling, né? Então, é um avanço ainda maior. Mas eu falo assim, é aquilo que eu te falei, a tendência, porque existem bons alunos, né? Aquele que é incentivado pela família toda, aquele que vai, e aquele que é desamparado. Ele precisa de algo mais, que ainda a gente tem que contar com as escolas, né? Um bom trabalho com o professor, né? Então, assim, hoje um dos problemas da educação que eu vejo é as famílias desfaceladas. Então, assim, porque a finalidade, né, da família, ela tem que educar e a escola ensinar. Exatamente. Então, os dois juntos conseguem um resultado bom. Então, não posso já pegar dentro da escola, soltar um filho, se vira lá, educa. Obrigação, assim. Exatamente. Então, a gente tem guia para a família. Então, eu venho já trabalhando nesse sentido de melhorar em termos de palestra, né? Porque a gente não só faz palestra para formação de professor, mas palestra com o pai, como proceder com o aluno, palestra de inclusão, né? Um dos desafios hoje sem dúvida. Das escolas é a inclusão, né? Então, assim, muito material, né? Isso a tecnologia nos ajuda muito na questão inclusiva e hoje a questão das deficiências que a gente fala, né? Das deficiências. Então, a gente tem muito trabalho na educação para fazer para chegar num homeschooling 100% ainda. Então, assim, mas existe pensamentos, né? Sim. E é um caminho longo. É longo a ser percorrido, mas não digo que é impossível, porque aquele que tem tudo isso direcionar é uma tendência. Apesar, eu não sei se vocês têm acompanhado o estudo do trabalho que foi feito, né? Trabalhar home office, né? As pesquisas, o que dizem do home office, né? Uns dizem que é um fracasso total, São Paulo aderiu segunda e sexta. Então, assim, estamos avançando. A gente tem que ver, pegar o que é bom e aproveitar e avançar nas tomadas de decisões. Perfeito, concordo, absolutamente concordo. E esse novo modelo, né, de educação, que é um modelo de educação não só inclusiva, mas um modelo interativo, né? Nossa. Eu acho que realmente é o futuro, né? E falando em futuro,
Na verdade, é o presente, né? É presente. Hoje é. Hoje é, né? A criança nasce, você dá o que para ele lá? Brilhando. Não é uma Barça, né? Uma enciclopédia. Hoje é um computador, hoje é um tablet, né? Tudo muito interativo, muito colorido, muito rico. Então, eles são estimulados desde criança, né? Por isso que, às vezes, algum diagnóstico está errado, porque ele realmente só é estimulado, ele não tem deficiência nenhuma, ele tem essa energia, né? As crianças nascem muito espertas, né? Mas não é que nasce esperta, é o estímulo que você dá. Os estímulos hoje são intensos, né? Exatamente. Antigamente não se conversava com o filho, hoje é o tempo inteiro, é mãe e vó, tudo não é muito, né? Eles sabem mesmo a graça. E dentro dessa perspectiva, né? A senhora que é visionária em muitos assuntos, já conseguiu enxergar necessidades do mercado já há muito tempo, quando ninguém falava sobre esse assunto. Acredito que o grande interesse nosso é de querer ouvi-la também sobre o que pode nos esperar o futuro, né? Ou seja, quais são os projetos que a NetBio tem se envolvido que, acredito, de certa maneira, enxerga que daqui a 5 ou 10 anos vai ser um mercado de educação? A senhora tem uma avaliação sobre esse sentido? O que a gente vem pensando? Tanto é que eu já estou falando para você de multiverso, metaverso, né? Sem apresentar para o mercado ainda o que eu estou desenvolvendo. E quando você fala isso, eu quero trazer experiências que... O meu propósito daqui a alguns anos dentro é criar lugares específicos de aprendizado. Por exemplo, você vê um parque da Disney, vai todo mundo para lá, né? Vai todo mundo, né? Então, é diversão, é lazer. Porém, eu quero fazer nessa linha com aprendizado. Então, assim... Poxa vida, maravilha. É um dos próximos passos que a NetBio quer fazer. Eu não sei se eu posso antecipar para você do fato da NetBio estar chegando em Araçatuba numa nova sede. Claro, então vamos o nosso falar. furo, né? A NetBio está chegando aqui em Araçatuba, né? Ali do lado da Praça do Boi, que é o centro ali. E esse coração da cidade. o coração, né? De Araçatuba, a referência, a Praça do Boi de Araçatuba. Coisa boa. Então, nós estamos fazendo lá 1.200 metros quadrados, mais de 1.200 metros de escritório, né, numa nova sede. E essa nova sede, sempre eu olhava aquela esquina, né, de impacto, eu sempre lembrava de uma Times Square, né? Eu gosto muito do moderno. E nós estamos trazendo o maior painel de LED outdoor do Brasil para dentro de Araçatuba. A gente está querendo criar esse conceito aí. Vai ser um ponto de referência para nós, né? Até de visitação, né? E dia 21 de junho é a inauguração desse... então é logo agora. E até a gente olha a obra e fala, não vai acabar, não vai chegar Porque toda a confecção desse painel está sendo feita na China, na maior empresa de painel da China. Então, tem vídeos, tudo, onde ele está sendo construído. Então, assim, é um marco, né, para Araçatuba, em desenvolvimento, né? E a gente quer trazer um novo conceito para cá, né? Porque tudo fica nas grandes capitais, né? Quando eu te falo do parque que eu quero fazer, eu não quero fazer lá em São Paulo para todo mundo ir. Não. O interior, ele tem uma potência, uma pujança, assim, absurda. E a gente está falando de Araçatuba, que vai ser o centro tecnológico do país. Então, o pessoal está criando, está vindo, vai ter um summit agora, né? Então, assim, a gente está muito animado. E eu gosto do novo, do moderno, do criar, né? Criar coisas novas, né? O pessoal gosta de coisa bonita, interessante. Então, por que eu tenho que atravessar o Atlântico para ir lá? Tanto é que a gente, na inauguração, eu não vou conseguir, porque a gente traçou em 1 ano para fazer isso. Olha só a audácia nossa de fazer essa nova sede, reforma e com tudo isso de novo em 1 ano. Mas a NetBio vai ter uma sala de experiência que vai ter já, a partir da construção de uma cabine, né, que já vai ter toda essa parte sensorial que existe dentro de uma Disney. Então, a gente vai construir através desse pessoal também. Aqui em Araçatuba? Aqui em Araçatuba. Quando você chegar na NetBio, nós vamos te levar lá numa sala, né, ele vai ser construída essa cápsula, tá? Sim. É uma cápsula de imersão para já sentir. Então, e isso que eu quero fazer. Eu quero que os alunos venham para conhecer a sala de experiência NetBio. Então, a gente pode fazer... cada vez vem uma escola de um lugar, de uma cidade. Então, assim, isso pequeno. Imagina em larga escala, falando de ciência, física,
língua portuguesa, matemática, várias formas de aprender, né? Com música. Então, você já imaginou um espaço, vamos falar da marca Disney, porque é referência no mundo, mas de aprendizado? Você já imaginou? Tem vários lugares. Tem a feira de ciência ali, Socorro. Não, mas um espaço... Um polo de educação. Dedicado. Né? Então, esse é uma das minhas marcas. Mais futuro, tá? Nós estamos falando coisa de 5 a 10 anos. É um futuro daqui a pouco. Próximo. Chega muito rápido, né? Exatamente. Chega muito rápido. Exatamente. A coisa é impressionante. Então, assim, eu tenho muitas ideias. Muitas ideias para a NetBio. Desde de campanhas, de envolver crescimento, pegar alunos com aprendizado, desafio. Quando você dá um desafio para o aluno, ele é incrível, né? Você vê feiras de robótica, todo mundo tem interesse. Sim. E eu sou... uma das coisas que a gente fala, e que eu estou já falando há mais de 2 anos com a NetBio, assim, é da inteligência artificial, né? Agora está saindo a inteligência quântica. Então, assim, você tem que estar antenado com tudo que tem de mais moderno no mundo. Entendeu? Você não... E é tudo muito rápido, né? Todas as mudanças, a gente tem que estar sempre... Aí o pessoal não entende, fala, mas Lúcia, eu trago executivo do Brasil todo, mas Bilac, né? Eles fazem esse questionamento. A sede hoje é em Bilac. Você foi... Uma delas tem escritório em vários escritório. lugares. Sim, hoje sim. o distribuidor é um polo NetBio. Então, assim, tem vários lugares que a gente pretende abrir. A gente está fazendo algumas coisas também em outros estados, mas é fácil. Gente, o berço da educação no Brasil nasceu em Bilac, que é onde está a NetBio. Você vai falar de protagonismo na educação na região de Araçatuba, nós temos. Então, a gente tem que entender o valor que tem a nossa região. Nós temos que prestigiar a nossa região. E não precisa, eu sou uma mulher globalizada, quando eu fiz processamento de dados, há 30 anos atrás, a gente falava de Alvin Toffler, da Cabanas Eletrônicas. Sim. Chegou, gente, chegou. É verdade. Então, para mim, nunca foi problema estar em Bilac. Sim. Pelo contrário, eu adoro cidade do interior. A gente tem paz. E por que eu não posso potencializar, eu não posso prestigiar um profissional do interior? Por que tem que estar lá naquele grande centro que você não chega em lugar nenhum? Que ele é 2, 3 horas de trânsito. Então, assim, a gente tem qualidade de vida. Não vê que está todo mundo falando, olha, você tem que ter a mente mais, né, descansada, deixa eu ficar em casa. Então, aqui nós temos no interior qualidade de vida. Sem dúvida. Qualidade de vida. Entende? Então, a gente potencializa. Então, todo esse talento, tudo que a NetBio... Vou falar dos resultados da NetBio. NetBio é a número 1 no estado de São Paulo, influência leitora. Das 10... Número 1? Número 1. Mesmo? Olha só. Número 1. Teve um monte de escolas que foram, cidades que foram para São Paulo receber influência leitora. 5, eu não lembro agora, para te precisar. Sim. Tudo NetBio. Tudo NetBio. É uma felicidade imensa para mim. Você pegar as 10 melhores notas do IDEB, 5 é NetBio, 5 é NetBio. O que nós estamos fazendo de diferente? Tá? Você pega a NetBio, por exemplo, eu tenho um contrato com você, porque todo mundo costuma... Eu sempre fui muito ligada a respeito, ética, moral, eu sou extremamente correta. Aí você trabalha com uma prefeitura, nego te julga, né? Ganhou porque é amigo... Tanto é que eu gostava muito de ir, porque eu sou uma mulher muito viajada, eu gostava. Não, faz isso, bacana, né? Porque eu quero a mudança de vida, eu quero transformar, minha visão é essa. Aí esse nego fica achando que você é amiga de não sei... Eu não. A NetBio, cada cidade que eu tenho contrato, por exemplo, há 60 horas de atividade, eu fotografo, eu documento, eu registro, eu tenho pesquisa de satisfação de tudo. Então, você pode pedir qualquer coisa para mim, de qualquer trabalho feito pela empresa. E como é a equipe NetBio que vai lá na ponta. Entendeu? Então, eu falo assim, gente, é legado. É diferente de você fazer as coisas. Não, eu quero vendo lá, eu quero... Não. É propósito. É propósito. Tudo que você for fazer na vida, você tem que ter propósito. Exatamente. Né? O propósito. O propósito vem na frente, os negócios fluem, né? Flui. Eu tenho insistido muito nisso. Sabe? E ética, gente. Para. Aquele negócio de levar... Para com isso. Você pode perder dinheiro, mas tua honra você não perca. Vamos fazer as coisas direito. Vamos trazer... No meu livro aqui eu falo assim, ó...
O mundo mudou, a comunicação é melhor, o transporte é melhor. O que nós não podemos perder é aquela moral, aquele respeito, ética e valores de antigamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, as coisas podem evoluir, mas isso tem que evoluir para cada vez melhor. Você ter valor. Ter valor. Ter valor. Exatamente. A senhora falou do livro, além desse, enfim, das múltiplas atividades que a senhora exerce, eu fiquei sabendo também que a senhora é campeã nacional de pôquer. Como é que a senhora conseguiu escrever esse livro aqui, Nascida da Luz, Poemas para a Vida? Não sei se dá para enxergar aqui, depois o pessoal dá um close. Sobre o que trata esse livro aqui? Qual que é a grande ideia? Aqui a gente faz, eu escrevo em poemas, né, mas a gente faz uma menção, um pouquinho só da minha biografia, mas a gente faz menção a Deus, família, trabalho, saúde e lazer. Por que eu falo desses 5 pilares? Porque eu falo a composição desses 5 pilares equilibrado te torna a tua vida organizada e feliz. Sem Porque dúvida. você não pode só na igreja, você não pode só trabalhar, você não pode só passear, você não pode só cuidar do corpo, entendeu? A união, o equilíbrio disso te faz feliz. E eu escrevi, eu falo, né, que eu sou uma pessoa, porque Nascida da Luz, eu sou muito ligada a Deus. Eu não ia fazer esse comentário, mas eu tenho que fazer. Quando eu digo 3 filhos, mas minha primeira filha faleceu. Então, se tem uma dificuldade na vida, gente, é a dificuldade de perder um filho. É a maior dor que alguém pode sentir. E eu transformei essa dor em missão. Então, quando você fala, e Deus é muito presente na minha vida, né? Então, é uma força maior que te conduz. Deus se manifesta através de você. Você tem que aprender a ouvir. Entendeu? Então, Deus é muito presente. E eu tenho uma família maravilhosa, que sempre me deu apoio. Então, quando você tem Deus, uma família maravilhosa, cara, que te dá apoio e no caminho certo, você segue. Então, os valores que você busca, o que você tem de propósito. Porque a vida é muito rápida, não é? Eu acho a vida muito curta. Então, você tem que passar aqui fazendo coisas que marcam, que deixam legado, de benefício para outra pessoa. A abertura ali, né? Você fala assim, você tem que dar o seu melhor em benefício do próximo. Do próximo. Então, eu ensinei, eu falo, né, a cultura NetBio hoje, você chega lá, né? Eu sempre ensinei meus filhos. Viemos no mundo para servir. Agora, você chega na NetBio, meus colaboradores, né? A minha equipe maravilhosa. São quantos colaboradores hoje? Hoje a gente trabalha numa média de 150 fora, né, os contratados, porque a gente atende todas as cidades em loco. Então eu tenho tem uma equipe lá para e tem os externos, tem o interno, né? Sim. E os externos. Hoje a NetBio abrange muita gente. Hoje a gente tem um impacto gráfico que você pega uma gráfica, das gráficas que me atende é daqui de Araçatuba. Sim. E, vamos dizer, de 80% a 90% é material só NetBio, então o impacto... Os empregos indiretos, né? Você pega distribuidor meu do Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro a gente tem mais de 50 escolas particulares. 50 escolas só no Rio. Então, assim, hoje a equipe toda do particular é monitorada pela NetBio. Então, são coisas assim... Isso não dá nem para contar, né? Não, vai tomando uma proporção, né, dos números que vão tomando... Eu tenho sempre que reaver. E todo dia a gente está trabalhando, né, em cima de uma conquista. E eu sempre... Quando eu trouxe meus filhos, eu falei, eu não vou crescer por crescer. Você pode ligar em qualquer um dos meus clientes. Como que é a NetBio com você? Porque não adianta eu vender 2.000 atividades interativas, um material rico com QR Code. Eu sou pioneira em realidade aumentada. Você pega a página das apostilas NetBio, é realidade aumentada. Você põe o celular, surge um jogo. Você põe em cima, o coração vem aqui na tua mão. Então, assim, é bem moderna o que a gente utiliza. E a gente não ter a formação, não ter essa troca junto, entendeu? Então, assim, eu não cresço por crescer. Eu não quero pegar um cliente NetBio e amanhã, não deu atenção, nada. Então, assim, a gente cresce certo, correto, dando todo o respaldo a todo mundo. E não importa se pequeno, grande, não.
temos que dar fazer realmente esse trabalho de formação e transformação, né? É gostoso demais, é uma troca, né, de saberes, porque eu levo um pouco eu colho deles e a gente vai... É sempre uma troca uma troca, Não sou dona de verdade, entendeu? A gente está sempre aprendendo. Que coisa maravilhosa, né? Dona Lúcia, nós temos aqui no podcast uma tradição, né, que é pedir ao convidado que traga pode ser um conselho, pode ser uma dica de livro, pode ser uma dica de vídeo, algo que possa inspirar a pessoa que for assistir, o aluno, né, a, de repente, enveredar por caminhos semelhantes, né, porque a gente sabe que o começo é muito difícil. Então, de repente, ter um auxílio, um guia, algo que fez sentido para a senhora, talvez lá atrás, talvez hoje, mas que possa ser um trampolim. Então, se a senhora puder dar nessa câmera aqui para nosso público. O que eu posso falar para vocês, gente, que desafios existem para todo mundo e que vocês não parem no primeiro desafio, no primeiro obstáculo. Eu tenho tanta história bacana para contar. Se vocês verem, os desafios são gigantes para todo mundo. Nada é simples, nada. Mas que vocês não parem no primeiro fracasso. E outra coisa, acredite em si. Vai para cima, sabe? Busca informação, estude o seu negócio. Nunca deixa de estudar. Você é estudante, hoje que você é um grande empresário, nunca parem de estudar. A diferença de qualquer profissional é aquele que estuda. Então, não parem no primeiro desafio. Sigam construindo. Que ótimo, que Quer um excelente. livro também? Como? Desculpa. Quer que eu fale sobre um livro também? Por favor, por favor. Eu ganhei um livro tão difícil, porque eu fui primeira resultado em selo no Empretec, né? Porque assim, eu busco muita informação, estudo demais. E sempre estou buscando. Mas eu não quero hoje falar de um livro para vocês estudarem. Eu quero falar de um livro de alma. Médico de Homem e de Alma. Médico de Homem e de Alma. É a história do apóstolo André. Entendeu? É muito bacana, assim, serve bastante de estímulo aí. Que a vida, ela é uma só, né? E a vida é espírito, a vida é intensa, a vida é família, a vida é tudo isso. Então, se a gente tiver com a mente boa e a alma feliz, a gente consegue realizar muita coisa. Dona Lúcia Risson Barbieri, obrigado pela participação aqui. Que lição, né? Que lição de vida, lição de experiência também, de empreendedorismo acima de tudo, né? Como bem a senhora disse, como bem nós falamos, uma empresa desse porte, no interior, que se envolve em educação, e ter uma projeção hoje nacional é certamente uma inspiração para muitos jovens empreendedores, para muitos alunos, né, de seguir um caminho que possa aí transformar a educação no Brasil. Então, a NetBio iniciou, desenvolve nesse caminho e tenho certeza de que existirão muitos anos ainda para fortalecer ainda não só a nossa região, mas também a educação nacional. E ter sua participação hoje aqui é sempre uma honra para todos nós aqui. Eu fico agradecido por recebê-la. Antes do pedido final, de lhe passar a palavra, eu só quero dizer o seguinte. Esse livro nós achamos onde? Eu sei que a senhora tem um Instagram é Lúcia-Risson? Lúcia Risson, né? Lúcia Risson. E lá na minha bio tem um link do Mercado Livre. Já tem o link. É só clicar então, lá, tem. É Lúcia, tem um tracinho, né? Tem. Lúcia sem acento, tracinho Risson, @, né? Lúcia, tracinho Risson. Lá no Instagram tem o link, é só clicar. Na minha bio tem o link. Na bio, só clicar, já vai direcionado para a página, para a compra. Nascida da Luz, Poemas para a Vida, Lúcia Risson Barbieri. Fique à vontade para trazer sua mensagem final, sua última mensagem para o público que lhe assiste. E, mais uma vez, agradecendo sua participação aqui conosco. Eu queria agradecer o convite, né? É sempre muito importante falar de como é possível, né? Uma pessoa dentro de uma cidade que, na época, tinha 4.000 habitantes, quando é que você vai imaginar que você vai construir? E não importa o lugar, sabe?
você tem que dar o melhor de si, sabe? Você tem que buscar o melhor. E quando você foca, você vai, você junta todos esses pilares que eu acabei de falar, Deus, família, ética, valores, sabe? Você estuda sobre o seu mercado, você vai atrás do seu objetivo, você alcança. Então, assim, imaginar que hoje uma referência nacional em educação, a NetBio, nasceu numa cidade de 4 mil habitantes. Então, assim, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Então, assim, e uma outra coisa, que essa semana eu tenho falado bastante e dado muito conselho nessa parte. Tem gente que fica muito reclamando. É porque é o governo, porque eu não sei quem, porque o clima, porque a cidade. Não, gente, pelo amor de Deus, gratidão. Gratidão, sabe? Porque se você sempre olhar, tem sempre alguém pior que você. Então, para cima. E você não é feliz ou infeliz por causa de outra pessoa. É você, né? Exatamente. Então, eu acho que tem que seguir o seu caminho. O seu caminho é de luz sempre. Sempre. A escolha é sua vencer. Escolha vencer. Até tem o meu... Escolha Vencer é o nome de um livro, o último livro que eu li agora, muito bom para gestão, né? Sim. Que ele é do consultor, ele chama Júlia Morim. Incrível esse livro para quem quer empreender, tá? Escolha Mais Vencer. uma dica. Mais aqui. uma dica. Então, assim, é isso. Você não é feliz ou infeliz por outra pessoa. O caminho você escolhe, você entendeu? Uhum. É o livre-arbítrio. E vamos para cima, né? Vamos para cima. Tudo é possível. Tudo. Parabéns pelas palavras, parabéns por trazer a nós aqui esse ensinamento. Espero que o público que nos assista possa se inspirar e aqui com o seu contato, eventualmente, possa entrar em contato e pedir mais informações, Claro. pedir mais inspirações. Esse é um comentário que fala, nesse livro Nascida da Luz, a gente deixa um legado aí. Eu falo que ele é um livro muito rico na profundidade das palavras. É um livro de cabeceira. Você não está bem, você lê aí, você levanta seu alto astral, você vê que é possível, né? Então, eu super indico aí o livro, porque eu tenho recebido mensagens maravilhosas, né, de transformação, né, com essa indicação aí. E a Lúcia está aqui, ó. Se quiser ouvir, se quiser nos visitar, né, na empresa, estamos aí abertos para poder ajudar. O que a gente puder contribuir aí no empreendedorismo, né, na visão de vida, né, porque dificuldade todo mundo tem, mas você tem que aprender a superá-las. Muito bem. Agradecimento, assim, muito obrigada a vocês, né, por terem me recebido, a Monique pelo convite também, né, e ter nos aproximado. Estamos aí às ordens para falar de vários assuntos. Obrigado, Ana Lúcia, pela sua participação aqui. Sem dúvida alguma, vai ser objeto de inspiração para muitos jovens aqui. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, meus caros, mais uma vez, agradeço todos terem assistido esse podcast. Espero que tenham se inspirado com essas lições, com essa história de vida, né? E eu tenho certeza de que aqueles que ficaram até aqui terão uma grande experiência e também terão como repassar a outras pessoas também tudo aquilo que foi falado hoje. Eu faço o convite para que todos possam curtir, seguir, compartilhar esse podcast. Podcast Interpartes, sempre a serviço da educação, do empreendedorismo e de assuntos que normalmente não se falam na faculdade. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast.